Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente fala sobre comunicação, recursos humanos, cultura organizacional, liderança, sempre trazendo convidados para a gente conversar, e é um grande laboratório de experiência, trazendo profissionais renomados do mercado. Hoje eu vou falar com a Silvia, mas antes disso eu queria dar alguns recados para você. Primeiro, se você gosta desse material, gosta do nosso conteúdo, que você possa curtir, compartilhar com seus colegas, compartilhar com os colegas do mundo corporativo. E também dando sugestões, trazendo temas, trazendo convidados para a gente, sempre é importante. E quero fazer um destaque especial para o nosso parceiro, né? Nós temos um parceiro que vem conduzindo com a gente esse projeto, que é a Prodigy. A Prodigy é uma empresa que trabalha com soluções tecnológicas. Eles têm a TV corporativa, que a gente conhece, TV corporativa. Recentemente lançaram um aplicativo celular, também comunicação para os colaboradores. Então, tem hoje mais de 650 empresas no Brasil e no mundo, atendendo, por exemplo, a Michelin, a Balduco, a Renault. Tem um vídeo aqui que eu queria que vocês conhecessem um pouco mais sobre a Prodigy. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodigy. Obrigado, Prodigy, obrigado pela parceria. E seja bem-vinda, Silvia. Obrigada. Que honra falar contigo. Na verdade, a gente não se conhecia presencialmente, né? Através da tecnologia, a gente já fala um pouco sobre isso, mas a tecnologia quando usada pelo bem é bom, né? Porque com certeza. Nos aproximou, enfim, do pessoal do ABC da Comunicação, do Bonete, né? Bonete, isso. E aí ele me indicou, a gente foi conversando, trocando figurinhas do mundo corporativo, sobre comunicação. Eu sempre comento aqui, Silvia, que a ideia a gente não é uma entrevista, é um bate-papo, para te falar, né? Comunicação. E a gente coloca algum tema para dar um pouco do norte aí, para a gente dar uma referência, né? Senão a gente vai ficar aqui falando de muitas coisas, né? E olha que a gente vai ter assunto. Tem assunto. E um pouco dessa provocação de hoje, desse tema nosso, desse episódio, é falar sobre os desafios da comunicação dos meios tradicionais, né? E assim, para não fazer aquela pergunta básica do seu currículo, tal, eu queria fazer uma pergunta até um pouco diferente. O que você entrega para o mundo hoje, Silvia, quando as pessoas, enfim, a sua família, os seus colegas, o que você faz? O que você entrega para o mundo em relação ao seu trabalho? Qual que é a sua, seu DNA? Eu sou jornalista, sou formada, fiz a Universidade Metodista, né? Aqui quem é do ABC conhece muito bem, formado né? lá também. É uma faculdade muito legal, me formei em 90, então sou da velha guarda, né? E tenho no meu DNA o jornalismo puro, assim, eu sou uma jornalista. Eu trabalhei em redações de jornais, tanto aqui do ABC como de São Paulo, trabalhei em rádio, enfim. Trabalhei em diversos veículos e, num determinado momento, eu fui para o mundo corporativo, aonde eu me encontrei. Eu entendi que ali era meu lugar. E, desde então, eu venho nessa área e tenho assessoria de imprensa. Montei a minha assessoria de imprensa há 21 anos, foi exatamente quando eu resolvi ser mãe. E aí eu achei importante, naquele momento eu tinha fôlego, né, para ir para esse segmento do empreendedorismo, que era uma novidade, porque até então eu prestava serviço, ou era registrada, enfim, era funcionária, o que era uma realidade há 20 e tantos anos atrás, era um mercado completamente diferente do que se vê hoje.
E aí entro monto a Máxima com uma sócia minha, amiga de faculdade, a Mari. Tínhamos uma outra terceira sócia que depois montou a assessoria dela. Então, começamos em 3, depois ficamos em 2, e hoje mantemos a Máxima até hoje, eu e a Mari Mailaro, que é minha sócia. Então, hoje, o que eu faço? Eu realmente faço o trabalho de assessoria de imprensa. Esse é o meu DNA, é isso que eu sei fazer e é isso que eu acredito. Então, eu brinco que eu gero credibilidade e visibilidade ao mundo. Esse é o meu trabalho. Muito bem. E é interessante, né? Você falou da Metodista, né? E que se formou lá em 90. E isso é engraçado, porque quando você fala de assessoria de imprensa, tinha um olhar para a assessoria de imprensa, né? Não existia isso. Né? Que não existia. E tinha os meios tradicionais, né? Muitos. Jornais e revistas. E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer contigo, né? Que você está 20 anos trabalhando com isso, né? Você está vendo Na verdade, eu estou 40 anos no mercado, mas com assessoria eu comecei em 96. Então tem bastante... Tem um tempo aí, de assessoria tem bastante tempo. A primeira pergunta é como é que está a evolução? Como é que você está lidando com essa evolução, tanto você, pessoa física, quanto seus clientes? Porque, de novo, a gente sai de um modelo onde você tinha a televisão, a rádio, basicamente, os meios de comunicação, um jornal impresso. Sim. Hoje, completamente isso, nesse sentido, mudou completamente. Como é que é esse desafio dos meios de comunicação? Eu acho que, assim, eu vivo essa evolução. Eu comecei a trabalhar na máquina de escrever, aí passei para o PC, aquele que era a letra verdinha. Sim. Depois vem até era engraçado, porque eu trabalhei no Estadão, lá tinha Macintosh. Nossa. Era muito chique, né? Era muito chique. Então, a gente editava no Macintosh, mas cheguei a fazer Pestap, muita gente não sabe nem o que é isso. Também. Pestap é quando você gruda a letrinha, você ia lá na gráfica e ficava arrumando o jornal, né, para corrigir gramaticalmente ou corrigir erros de digitação. E ali, para ser bem sincera com você, foi quando eu comecei no Estadão, foi quando eu comecei a ter a relação com assessorias de imprensa. Foi ali naquele momento, na década de 90, que houve, eu acho que, um boom das assessorias. As grandes assessorias. E ali eu meio que olhava aquilo e falava, poxa, que legal, que bacana. Eu sempre fui muito da área de variedades, eu nunca trabalhei... Eu cheguei a editar política, tudo, mas mais como final de semana, cobrindo os plantões. Mas o meu DNA mesmo sempre foi mais para a área de variedades, tal. E ali eu comecei a vislumbrar isso. Então, eu vi a evolução em vários momentos. Eu vi o jornal, o Estado deste tamanho, com 300 páginas, Veja, enorme. Então, assim, eu vivi esse mundo e vivi a era digital. Então, eu fui crescendo junto com elas e, nesse momento, é o que eu falo, eu nunca me desliguei. Mesmo a gente vindo de uma escola muito tradicional, eu sempre fui me aprimorando. Então, a tecnologia veio comigo. Aí, tenho filhos, e os filhos... É uma necessidade imediata você ter aquilo o tempo todo, o que está acontecendo. Então, assim, mas o que eu sinto? Hoje, os veículos tradicionais, eu não digo a você que eles acabaram, não. Mas eles realmente enfraqueceram muito. Por quê? Porque a verba da publicidade... O que mantém o jornal? A publicidade, certo? O que mantém a televisão? É o dinheiro da publicidade. Eu lembro do Estadão, você falou os classificados, Era né? enorme, As pessoas pagavam, então tinha um custo. Além do classificado de tô vendendo uma casa, você tinha classificados imensos, você tinha emprego. Isso. Era um volume aquilo, tanto que tinha um departamento específico só para isso. Perfeito. A gente, quando fechava, que nem eu fechava variedades, eu fechava um jornal que chamava Jornal de Compras, que era um jornal de variedades, de consumo, tipo uma Vejinha São Paulo. Esse jornal, a gente tinha um horário limite para descer ele para a gráfica, porque imediatamente entrava o caderno de empregos e depois o de imóveis. Se você não fechasse, a prioridade deles era imensa. Por quê? Porque aquilo pagava o jornal. Entendi. A gráfica rodava 24 horas. Então, quer dizer, outras realidades. E ali, o que acontece? Hoje, você pega qualquer empresa que tem um budget de marketing. Antigamente, eu trabalhei muitos anos fazendo assessoria de imprensa para a Brahma, antiga Brahma, Ambev e tal.
A gente fazia discussões junto com a agência de publicidade. Havia uma divisão, ó, o budget é de 1 milhão, 300 mil vai para os impressos, 400... Mas, assim, você tinha o primeiro item daquela lista era o jornalismo tradicional. Vamos fazer rádio, vamos fazer jornal, vamos fazer revista. Hoje, não. Quando você fala numa agência, onde que vem a demanda? Quanto custa esse influencer? Isso. Quanto nós vamos pôr no Google? Então, o dinheiro saiu do veículo tradicional, né? Então, na verdade, o que eu enxergo? Eu enxergo todo o jornalismo, ele não se reinventou, né? Ele meio que ficou achando que ninguém mexe com a gente está super em céu ali de brigadeiro, e isso não aconteceu. E a rede social tomou um volume absurdo e vai tomar ainda mais, vai cada vez mais ser maior. E, infelizmente, esses veículos não acordaram, né? Agora, a gente tem que viver deles, e eu acredito no veículo tradicional. Eu sou uma jornalista que eu falo, porque é ali que está a credibilidade. Ali que está a apuração do fato real, né? A rede social, ela chegou para te trazer o mundo. Hoje ela veio, trouxe rapidez, trouxe agilidade, ela trouxe tudo isso. Mas, em compensação, ela trouxe uma coisa que é, cadê o fato verídico? Onde está a apuração? Até que ponto isso é verdade ou isso é mentira? E aí o veículo tradicional tem essa responsabilidade e sempre terá. Não, eu acho muito bom esse comentário, porque acho que a gente está no meio desse turbilhão ainda, né, de tentar se adaptar a isso. A rede social traz mais rapidez. Sim. Né, outro dia até comentando, as pessoas acabam só lendo a manchete, não lê o assunto, né? Mas tem a coisa, porque tem uma palavra que aí quando eu até comentei, comunicação interna, né? Você falou que exatamente não é só praia, mas tem uma coisa em comunicação interna que tem a ver com comunicação externa, nesse caso seu, que é credibilidade. Sim. Para mim ainda é inegociável. Né? Quando eu olho para a comunicação interna, que é o líder, né? Pensando dentro das empresas, é o líder com credibilidade. Porque você pode ter um monte de ferramentas, você pode ter um monte de redes sociais, tudo bem, que você falou, mas a credibilidade é negociável. Porque você tem uma onda, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre de influenciadores, tudo bem, então aproveitando, mas ainda, talvez até essa pergunta, né? Credibilidade talvez não, é a moeda mais importante, né? Não, é inegociável, não tem como negociar. Então, assim, quando um cliente chega para mim, ele fala, eu quero estar em todos os podcasts, eu quero. Tá, eu falo assim, calma, gente, primeiro eu tenho que construir uma base dessa pirâmide. E como que eu vou construir essa base dessa pirâmide? Eu tenho que ter conteúdo, que tem que ser bom, engajador, que eu entendo isso. Eu falo, o bom jornalista, ele também tem que enxergar o que traz de retorno para ele. Sim. Então, por exemplo, quando eu vou escrever um texto, eu penso em palavras-chave, eu estudo isso, sabe? Eu vou fazer de uma maneira que eu sei que em algum momento vai impactar. Você bebe um pouco da água do marketing no sentido da criatividade, de ter algo... Eu sou mais do que uma vendedora, né? Exatamente. Só que de histórias. Sim, uma provocação positiva, né? É isso, né? Sabe, na hora que eu vou fazer um título, eu vou fazer um título que vai te chamar a atenção. Essa é a minha função. Mas eu estou fazendo um título que ele chame a atenção, mas ele é verdadeiro. Eu faço um subtítulo que ele explica aquilo que eu estou contando. E aí eu venho contar uma história que é uma história real, ela vem embasada, eu tenho que ter números, eu tenho que comprovar aquilo que eu estou falando. Então, não dá para você pirar que agora todo mundo é psicólogo, todo mundo é terapeuta, todo mundo é médico, todo mundo é nutricionista. Então, assim, não existe isso. Eu, por exemplo, eu atendo médicos. Eu ponho o CRM do médico no release. Eu tenho que... o cara que está falando, ele é um médico, ele estudou para isso. Então, assim, eu trabalho... E aí é o que eu falo. Eu construindo essa base, as outras camadas, elas fluem com mais facilidade. Por quê? Porque aquela base está sólida. A casa não cai. Agora, quando você constrói essa casa com um pauzinho aqui e outro ali, sem ter essa força da informação, você não gera credibilidade, ela desmorona. Exatamente, né? Como você vê muitos casos que ela desmorona muito rápido, né? Porque a pessoa é até... comunicativa, tem uma relação disso, daquilo, mas ela não tem conteúdo, né? Nenhum. Ela não tem... Porque, assim,
até fazer esse contraponto, como eu trabalho mais tempo no mundo corporativo, comunicação interna, tem uma coisa que eu aprendi que é isso, né? Quando você tem credibilidade, inclusive as crises você consegue passar com menos dificuldade. Com certeza. Eu vivo em crise, eu falo. Eu tenho essa característica. Eu faço uma gestão de crise há muitos anos e realmente pouca coisa hoje me surpreende quando vem alguma galba. Nossa, caiu. Não. Eu falo, não, beleza, vai acontecer isso, isso, isso. Só que hoje você lida trazendo esta palavra crise exatamente. Por exemplo, quando eu lido com ontem mesmo eu tive uma crise, um cliente meu com um problema numa cidade do interior. A TV Tem ligou. E ali foi claramente visto que quem estava passando a notícia para a TV Tem era o pessoal que queria engajamento, que queria dar escândalo, não havia base nenhuma de informação. Aí o que nós fizemos? A TV Tem foi ética do começo ao fim, nos ligou como assessoria de imprensa, olha, estamos com essa situação, a pessoa está dizendo que quer isso, quer aquilo, a gente ligou para a empresa, falou assim, você tem um contrato? Me passa o contrato. Nós passamos o contrato para a emissora disse assim, muito obrigada, até logo. Acabou. Porque você tem como comprovar que aquilo, nós estávamos certos. Mas quantas vezes eu já vivi a situação de comprovar aquilo que era, e este influencer, este veículo de rede social... eu quero like, eu quero curtida, eu quero visibilidade. E aí, depois, é muito difícil. Mas esse veículo também... Não se sustenta, né? Não vai, cara. Não vai. Porque aí, também, na hora da publicidade... Você vai olhar para isso. Você vai olhar para isso. Você vai falar, esse aqui eu não quero meu dinheiro ali. Porque o que ele fez quando eu tive um problema? Ele veio, foi o primeiro a pôr mais fogo ali naquela fogueira, né? E aí não é assim que funciona. Não, é muito interessante o seu comentário, porque eu tenho o mesmo olhar que o seu. Eu acho que a gente, de novo, está passando por um momento ainda de aprender a lidar com essas questões. E eu acho que vai ter aquela história da separação do joio e do trigo, né? Concordo contigo também que os meios tradicionais, em algum momento, se perderam um pouco também. Né? Talvez a demora natural. Demorou, né? Não acreditou nessa velocidade. Porque realmente foi muito rápido, né? O que eu sempre comento, Silvia, por exemplo, você viu que já lançou agora uma nova inteligência artificial. Eu até comentando isso num outro podcast. O que eu acho que mudou da nossa época é que agora os ciclos são menores. Sim. Porque a gente sempre teve modificações. Você comentou mesmo no início, coisa do computador. Eu fiz Pestap, por exemplo, também. Fazia texto na máquina escrever e tal. Só que parecia que o tempo era maior, né? Sim. Hoje é muito mais rápido, né? É que, na verdade, você entrava numa redação de um jornal, você... Olha, sem brincadeira, você chegou a conhecer a redação do Estadão? Então, a redação do Estadão era o 8º andar. Eu conheci do Diário do Grande ABC. Por exemplo, eu trabalhei no Diário do Grande ABC. O Diário do Grande ABC chegou a ter 3 andares de redação. 3? 3. Com pelo menos 30 pessoas em cada andar, até mais. Com um rodízio. Olha, uma turma entra um horário, outra. Então, quer dizer, chegou a ter, acho que 100, 120 jornalistas lá. Hoje, o que é a redação? Deve ter o quê? 20 pessoas? Olha. Eu trabalhei na Folha. A Folha era uma imensidão de gente. O Estadão era o 8º andar ali da Engenheiro Caetano Álvares. Ó, sem brincadeira, você se perdia. O refeitório deles parecia navio, sabe? Sim. Aquela coisa. Trocando, Então, quer dizer, acabou isso. Você não tem mais mão de obra, né? Então, você não tem quem produz conteúdo. Então, na verdade, você tem muito menos conteúdo qualificado a sua oferta nos veículos oficiais e você tem uma demanda de rede social que cada um fala o que quer, né? Acho que esse é o ponto, né? Na verdade, você não tem esse conteúdo oficial e qualificado. Não. O que você tem é um conteúdo... Porque, assim, eu sempre comento isso, né? Eu não sei o quanto que quando os caras criaram as redes sociais, desde a época do Orkut, do Facebook... se eles tinham noção disso, mas pegaram uma demanda extremamente reprimida, né? As pessoas querendo falar. Eu acho que esse é o ponto. Inclusive, eu digo isso nas empresas. As pessoas sempre quiseram falar, só que a gente nunca deu voz para essas pessoas. Para você ter uma ideia, eu trabalhei na Ford, comunicação interna. A gente tinha, uma época, 18 meios de comunicação. Um negócio absurdo, porque assim, comunicação, porque na época ainda não tinha rede social, então você colocava comunicação no restaurante, no ônibus, no ambulatório, no banheiro.
E a gente tinha um meio de comunicação para as pessoas, para a gente ouvir, né? Que era aquela coisa, ligue no telefone X, que você conhece bem. Ou se não, uma caixinha, né? Que ninguém se preocupava. Ninguém se preocupava. Com a tecnologia, com as redes sociais, isso mudou. Eu comecei a dar voz para essas pessoas. Sim. E, às vezes, inclusive, as pessoas falando... não vou dizer se é o termo correto, mas assim, meio desequilibrado. Porque, assim, mas é uma vazão que foi... Né? E acho que elas despejam tudo que elas querem falar. Elas despejam, né? tal. Eu acho que isso a gente está ainda... tem que modular ainda. Tem que modular. É o tal do dial lá. Mas, de uma certa forma, eu até comento isso, Silvia, que eu tinha te perguntar. Talvez a questão da mudança das meios tradicionais é a história da interação, né? Porque quando eu vejo um post hoje, por mais que eu não escreva, eu te dou a oportunidade para você comentar. Sim, sim. Ontem mesmo eu estava assistindo, eu abri a Folha. Eu sou bem de buscar notícia no G1, na Folha, no Estado. Eu vou para os meios oficiais mesmo. Eu ainda mantenho essa tradição. Foi uma questão... a Folha, colocaram uma matéria lá falando que a Fernanda Torres estava elegantérrima no desfile da Chanel e que ela não dava oportunidade para o personagem dela. Ela dizia assim, ela fez vamos dizer, uma propaganda da Chanel ali, mas o cara colocou de uma maneira como a Vani, que é a personagem dela, lá que vem de loja de noiva e tal, ela não deu essa moral para a Vani. Foi uma brincadeira, uma bobagem, um texto de brincadeira. Mas embaixo, os comentários das pessoas, eu falo, gente, as pessoas saem do corpo, porque elas vão para lugar. O cara veio destruindo a atriz. Eu falei, uau, calma. Então, assim, tudo que você, às vezes, dá essa oportunidade para as pessoas falarem também, eu acho que falta o meio termo, né? Eu brinco assim, as pessoas não têm noção... É ali que eu estou protegida por esse mundo digital, né? Que ninguém me pega, ninguém vê minha cara, ninguém sabe quem eu sou. E realmente eu vivo disso, de ser hater, de fazer isso. Então, isso é muito cansativo. Eu tenho muita preguiça. Eu pessoalmente, algum tempo... Dependendo de alguma matéria, eu não leio mais comentários, assim, porque eu acho que é exatamente isso. Agora, você falou... Eu comecei com essa prática faz pouquíssimo tempo, mas já vou parar, porque realmente eu falei, nossa, mas pra que tanto ódio? Exatamente. Era uma brincadeira. Então, mas aí tem um ponto que eu queria te perguntar. Eu faço igual você, por exemplo, e aqui não é questão de ser da Globo ou não, mas, por exemplo, qualquer notícia que eu recebo no WhatsApp, qualquer coisa, eu vou no portal para ver se tal. Se é real, eu também. Real. E aí, tem coisas, obviamente, morreu fulano. Na hora. Né? Eu trabalho com a Ana Maria Braga. Quantas vezes já mataram Coitada. ela? Às vezes, eu estou no telefone com ela, tem alguém me mandando, eu falo assim, você morreu, acabou de morrer, menina. Então, assim, eu brinco, porque eu falo, gente, você morre todo dia, né? Então, Você faz assessoria de imprensa para ela? Faço assessoria. Então, e aí a pergunta é, como é que, então, pela sua experiência, como é que esse jornalismo tradicional, independente do meio, consegue, talvez, reconquistar esse público? Seria através da credibilidade? Como é que eu consigo, então, assim, tem esse objetivo? Você que está olhando isso aí, o Estadão, a Folha, enfim, eles têm esse objetivo? Como é que a gente reconquista esse público? Eu acho que, assim, esses veículos tradicionais, eles estão tentando se reinventar. Eu sinto esse movimento em alguns. Primeiro, o formato do jornal. Não sei se você observou, eles estão... Acho que isso já vem... Não, você falou, desculpa, vou fazer um comentário. Há muitos anos atrás, meu pai tem comércio, Santo André, uma época o cara falou, vamos me dar uma banca de jornal para você. Meu pai teve uma banca de jornal, na verdade, paralelo. Cara, era um negócio assim... Eu ficava com dó dos caras que tinham que entregar na sua casa, porque imagina, para ele carregar 10 ou 20 jornais era pesadão, né? E se entregava muito jornal, né? Muito, exatamente. Hoje em dia, outro dia meu pai também tem, como você gosta, mas é desse tamanhozinho, né? Eu moro num condomínio, acho que são 60 apartamentos, 60 moradores. Só eu assino jornal. Olha... Físico. Tanto que eu falo, eu sou a distribuidora do jornal PET. Porque eu só você tem jornal? Eu falo, tá bom, tem. Mas assim, eu gosto do papel. Demodê, que seja. Mas eu gosto de ler livro, eu gosto do papel. Eu sou do papel. Então, assim, o que eu vejo com relação aos meios de comunicação tradicionais? Eu vejo que eles estão se reinventando. Vou falar especificamente de jornal.
Por exemplo, eu acho que um caminho que tem aparecido, eu leio muito a Folha, leio muito o Estado, são, por exemplo, eventos que esses jornais têm feito. Eu não sei se você tem acompanhado a Folha, por exemplo, abriu uma plataforma onde ela está trazendo muitos cursos para você fazer a preços muito baratos. Então, você consegue ter acesso a excelentes profissionais, profissionais de oratória, empreendedores, saúde e tem mental. uma chancela Folha, né? Então, aí você tem isso que é uma ferramenta diferente. Sim. O que antigamente a Folha fazia eram lançar coleções impressas, eu acredito que ela migrou para o digital. Então, é um conteúdo que está ali numa plataforma, você assiste a hora que você pode, quando você quer, ou você escuta. Outra coisa que eu acho que é um pulo do gato é o tal do podcast, isso aqui, eu acho isso incrível. Incrível no sentido tanto do podcast com pessoas legais para te passar conteúdo, quanto esses que trazem histórias. Eu sou louca pelo Chico Felice, eu não sei se você conhece ele. Ele que fez aquele podcast que era da Casa Assombrada. Ah, tá. O Chico, ele conseguiu, outro dia eu vou fazer ginástica, eu fico escutando. Ele foi e entrevistou uma moça que era Jojo, que foi uma das primeiras influencers tal, e desapareceu no auge da carreira, simplesmente clique, deu off, e ele foi e fez ele traz um jornalismo investigativo. Legal isso. Mas assim, é primoroso, uma locução bacana, e vai te prendendo, sabe? Que você fala, poxa, ele foi atrás, ele não foi. Então, é um cara que era da Folha, jornalista, repórter, ele foi e se reinventou. E aí é o que eu falo, a Folha também traz esse tipo de conteúdo. O Estado também tem feito. Agora, uma coisa que os jornais têm feito muito é o tal do branded content, né? Então, o conteúdo pago, que isso é uma ferramenta de sobrevivência, e eu acho que, se bem feita, correta, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que eles têm se reinventado, eles têm efetuado eventos, que nem a Folha fez um evento grande, que é uma coisa que teve até um fórum grande de discussão. Ano passado, em outubro, eles se associaram com o LID e fizeram um evento, o Futuro do Brasil, Brasil do Futuro, que foi em Londres. Lá você tinha Michel Temer, grandes empresários, o diretor da Folha. Então, quer dizer, você tinha uma miscelânea de gente bacana num evento, mas um evento corporativo. Entendi. Quer dizer, um evento pago. Sim. Um evento que tinha interesses. Aí, como é que fica essa questão com a Folha? Sabe? Onde que está a tua isenção? E isso, inclusive, foi muito interessante, porque a Folha discutiu isso com a ombudsman dela. Até onde que critica a participação. Então, quer dizer assim, todo mundo meio que tem que pagar o aluguel, sabe? No final do mês. Claro. Mas como que você vai fazer isso? Então, assim, eu acho que o jornalismo tradicional, ele tem que, primeiro, estar no mundo digital com agilidade, mas aonde está o nosso diferencial do tradicional? É o checar notícias. A gente tem que combater a fake news como se fosse a última coisa que a gente fosse fazer na vida, porque isso é complicado. Então, quando você mostra para o leitor, para o internauta, para quem está do outro lado, uma coisa que eu acho que falta para o jornalismo, que a gente devia se empenhar mais, é explicar como é feito o jornalismo. Isso aí. Como que é o nosso passo a passo, porque eu não sento aqui e venho conversar com você sem me preparar. Eu falei, poxa, eu estou indo lá, ele vai falar sobre isso. Então, assim, eu faço um roteiro, mas não vamos colocar isso para um jornalismo. Então, tá, eu vou cobrir um buraco de rua. Que buraco é esse? Eu não posso pegar o microfone e falar, tem um buraco de rua aqui e o prefeito é culpado. Não, não é assim. O que aconteceu? Quanto tempo está esse buraco? Alguém já caiu no buraco? Quem que vai cuidar do buraco? Já remendou o buraco? Não remendou? Então, assim, isso é para tudo, tem que ser checado. Sabe? Então, eu acho que, assim, falta para o cara que está do outro lado também entender toda a trajetória de você pôr uma matéria. Então, isso eu acho que é importante. Então, eu acho que existem ciclos aqui, que o jornalismo tradicional realmente tem que se mexer. Eu acho que, por questão de verba também, o jornalismo tradicional perdeu muitas pessoas boas,
Então, assim, você tem muitos jovens ali que precisam realmente de orientação. Eu acredito muito no jovem, eu tenho filhos jovens, eu quero a força deles, mas a gente tem experiência, Claro. a gente tem conteúdo, e isso é importante dividir. Então, eu sinto que tem muita gente muito boa no jornalismo que está parada, porque não consegue trabalhar, porque os veículos não têm força financeira para bancar. Então, eu acredito que nós vamos conseguir, com muito esforço, virar esse jogo. Não, mas eu queria fazer um comentário bem interessante em cima do que você falou. Como ele disse, né, eu trabalho comunicação interna e tomando algumas devidas proporções, a comunicação interna tem o mesmo problema que aconteceu, porque hoje a comunicação ela não é só, igualzinho lá, não é só mais o Estadão, o jornal. Todo colaborador, todo funcionário, ele acaba sendo um influenciador. Sim. Né? E uma das grandes questões da comunicação interna, e eu discuto isso muito nas empresas, é que a gente precisa se reinventar. Porque, por exemplo, em algum momento, como foi você lá atrás, a comunicação interna, inclusive dentro das empresas, ela fazia o papel de falar sobre cinema, sobre teatro, sobre programação, sobre campanhas, né? Que a gente, teoricamente, as pessoas iam trabalhar nas empresas, elas não tinham acesso à informação toda hora, então a comunicação interna ajudava, inclusive, nesse aspecto. Olha que interessante. Com o passar do tempo, com a tecnologia, eu não preciso. A comunicação interna ela não é mais um agente, porque eu já tenho no celular, eu já vejo as coisas. E aí eu falo, como é que como que eu vou impactar ele impactar? Nisso, né? E Esse é o segredo. Né? Exatamente. E uma das verdades, que tem muito a ver com o que você acabou de falar, é contar os bastidores. Sim. Eu tive numa empresa recentemente, e você falou de podcast, falei, sabe o que a gente pode fazer aqui nessa empresa? E não precisa ser nada produzido assim. Fazer pequenos podcasts dentro da própria empresa, pequenas conversas, diálogos, da gente contar os bastidores do RH, por exemplo. Porque ninguém sabe. Então, assim, como você mesmo acabou de falar, mas o pagamento é X, o benefício é assado. Então, não, peraí, vamos contar aqui como é que funciona. Né? Por que a gente tomou a decisão? Claro que existem questões financeiras envolvidas, mas por que a gente está tomando a decisão de trocar o plano de saúde? Exato. Ao invés de passar aquele comunicado, e perceba que a relação é igualzinho. Ao invés de passar aquele comunicado tradicional, às vezes duro, às vezes frio, Sim. pega o diretor... E que nem todo mundo consegue entender. Exatamente. Porque que tempo ele teve para ler aquilo e quanto ele se dedicou. Não vai ler, ele vai ler a manchete. Só. Então pega o diretor do RH e conversa com o pessoal, dizendo assim, temos um desafio, né? Tem uma empresa que eu fui recentemente, está com um presidente novo. Pô, eu falei, excelente momento de você colocar esse presidente para fazer pequenas conversas. Não precisa ser exatamente um podcast. Mas tem tudo a ver com o comentário que você fez. A gente precisa contar histórias, porque assim, essa comunicação interna, parecido com o que você está dizendo, que só lança manchetes, isso perdeu. E a gente tem uma concorrência desleal. Por quê? Porque a tecnologia está aqui. Todo mundo é repórter todo agora. Mundo é repórter. Todo smartphone, todo iPhone é um veículo de comunicação. Né? É muito mais rápido, porque gera muita coisa. Tem um ponto fundamental que você falou, que é o descompromisso com a verdade. Sim, não existe. Porque eu não preciso estar comprometido com a verdade, certo? Eu, como pessoa física. Então, acho que isso é bem interessante, né? Eu tenho o meu caso, por exemplo. Eu tenho a minha rede social, que é bem... amiguinha, meu dia a dia, meus cachorros, meus filhos, tal. E eu passei por um processo que eu emagreci muito. Emagreci 30 quilos em 2 anos, sem tomar remédio e tal. E eu resolvi contar isso. Eu comemorei 1 ano, quando eu perdi os 30 quilos, eu comemorei com uma gravação de um Reels no meu Instagram. E eu nunca tinha feito isso. Não é meu perfil, não sou blogueira, sou de bastidores. E foi super repercussão. E todo mundo, Silvia, você vai... Falei, tá bom. Aí fiz um outro, meio que explicando aonde que foi o gatilho, para eu começar a fazer a dieta, tal, não sei o quê. E também, milhares de visualizações e tal. Aí, naquele momento, eu olhei aquilo, eu falei, nossa, tem tanta gente me perguntando sobre isso, veio uma demanda e outros profissionais da área de comunicação falaram, Silvia, você achou teu nicho para crescer ali na internet. Eu virei e falei assim, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu não entendo nada. Eu fiz uma dieta minha, que era para mim, dentro da minha casa, com a minha realidade. Falei, como que eu posso ter a ousadia de ir falar
coisas. Eu falei, quando eu expliquei, eu recomendei um livro. Eu falei, olha, eu li este livro, que foi ali que mudou. Mas eu falei, desde que eu tinha 12 anos, eu comecei a tomar remédio para emagrecer. Eu só consegui, agora eu estou conseguindo, uma vitória com... Agora eu tenho 58, mas foi com 56 anos. Falei, eu tenho uma jornada aqui que não deu nada certo. Legal. E não são agora esses 2 anos que, de repente... Mas, olha, eu tinha 56 anos, uma mulher extremamente madura, na menopausa, na terceira idade. Sabe assim, é outra realidade. Essa minha realidade é diferente de quem tem 20, 25... Blá, blá, blá. Então, eu falei assim, eu não posso ter essa ousadia de querer dividir uma coisa que aconteceu comigo e que eu tive apoio de algumas pessoas, mas dentro da minha realidade. Então, assim, é isso que acontece muito. Eu teria ali a oportunidade e tive convite de pessoas para fazerem isso para mim. Falei, eu não me sinto, eu não posso, eu não tenho essa informação. O que eu poderia fazer é pegar alguém e falar, você vai falar isso para mim. O que é o carboidrato, o que é o... Mas eu não posso falar, porque eu não sei, eu não estudei para isso, eu não tenho esse embasamento. Você tem talvez até pela nossa, enfim, geração, você tem essa preocupação que talvez uma galera de hoje não tem, e o cara vai entrar na onda e vai aproveitar, né? E todo mundo, olha, você corta o açúcar e fala, não é assim, não é desse jeito. Aí as pessoas ficam todas doentes, e aí depois você... Eu falo, opa, gente, falei tanto que muita gente... Eu falei, o livro eu recomendo, é um livro que fala sobre a vida, sobre envelhecer, muito interessante. E várias amigas minhas, inclusive, falaram, olha, virou um livro de eu dar de presente. Ótimo, mas o livro está ali, você lê, você não lê, é problema teu. Agora, fazer o que eu falei, então, assim, essa é a responsabilidade. Mas isso é muito complicado. Esses dias eu vi um post no LinkedIn que eu até mandei mensagem para o cara, agradeci, ele estava fazendo um post, ele escreveu assim, o ser humano, inclusive parecido com essa história, ele estava contando algum caso lá, que ele tomou a decisão, não lembro exatamente o que foi, e as pessoas estavam pedindo conselho para ele. Muito parecido. Virei uma conselheira do emagrecimento. Aí ele falou assim, alguma coisa assim, não, sai do trabalho, você não está feliz, sai do trabalho, né? E aí, tipo assim, não, porque vai procurar outro emprego. Eu falei, cara, para com isso. Para com isso. Aí ele falou assim, no final, a frase que eu gostei, assim, as pessoas são muito complexas para ser tratadas como lote. Exatamente isso. Porque é isso, né? Não, coach assim, né? Não, sai do trabalho, vai fazer tal coisa, vai ser feliz. Não existe isso. É uma realidade, cada um tem uma realidade. Vamos trazer a realidade de outro. Eu não sei se você acompanhou ontem, que a Cláudia Raia, uma polêmica louca, porque ela disse que deu o vibrador com 12 anos para a filha. Olha só, eu vi a chamada, mas não sabia de quem que era. A Cláudia Raia. Uma polêmica. Um horror. Blá, blá, blá. Falei, cada um tem uma realidade na sua casa. Uma funcionária minha trouxe um recorte dessa conversa. O menino pode usar camisinha com 12 anos e a menina não pode ter vibrador. É muito machismo. Aí eu respondi a ela e falei assim, olha, cada casa tem uma realidade interna. Exatamente, não dá para tratar esse... Porque a Cláudia é uma artista, é uma moça que nasceu artista. Ela vive esse mundo, esse bastidor, essa realidade. Ela casou na Candelária, aparecendo um desfile de escola de samba. Quer dizer, ela tem uma realidade sexual, amorosa, é particular dela. E está tudo certo. Agora, lá em casa foi diferente, na tua diferente. E é isso que precisa. A comunicação, ela não pode enfiar todo mundo num pacote e isso ser a realidade que é ali. Então, assim, essas discussões que me preocupam, sabe? Porque agora a gente vai massacrar a Cláudia. Ela tem que ser exterminada. O problema da rede social, como você falou, dos comentários, é esse, né? Porque, assim, tem os dois lados, né? Mesmo quando, às vezes, você romantiza... E, às vezes, as pessoas acionam alguns gatilhos, né? Outro dia, nessa linha que eu comecei a parar de ler comentários, alguém falou alguma coisa do Dia das Mães, alguma coisa assim, todo mundo... Era um vídeo que falava, e alguém disse assim, cara, para com isso, minha mãe não foi nada disso. E minha mãe... E aí você vê que porque a gente coloca nesse lote todas as questões, tanto positivo como negativo. E aí a pessoa falou, para. Lá em casa a coisa não foi boa assim, não né? Eu não tenho esse pai... Essa vidinha fofa, não. Eu não tenho esse pai carinhoso que vocês estão desenhando aí, não. Eu não tenho essa mãe... Porque, assim, a grosso modo, né, de novo lote, as mães são
trabalhadoras, são próximas, os pais, em muitos casos, são os pais ausentes. Ele fala, não, peraí, essa história não é bem assim. Enfim, é bem interessante. E, de novo, né, por que é legal trazer essa conversa, né, Silvia? Porque, como comunicação, eu acho que é o papel quando você fala, não só de olhar a fonte, mas olhar esses significados, olhar as características. Claro que talvez seja um grande desafio para você que trabalhou em meio de comunicação de massa, né? Porque quando você trabalha em massa, você manda para todo mundo, sim, né? E talvez até nesse aspecto eu acho que a rede social, as tecnologias ajudaram a repensar, porque não é mais massa, né? É olhar o indivíduo, né? Como é que você faz um trabalho escala, ao mesmo tempo tem que ser escalado a comunicação, mas tem que ser customizada. Pegando, desculpa, até o comentário, se for da Ana Maria Braga, por exemplo, deve ser um desafio para ela, porque assim, ao mesmo tempo ela fala com muita gente. Sim. Mas, ao mesmo tempo... Um veículo de comunicação tradicional. Tradicionalista. Uma pessoa já de uma idade também. Sim, você vê. Né? E aí todo mundo, às vezes, vira para mim e diz assim, a televisão acabou. Eu falei, não sei aonde. Então. A Ana, hoje, é o que eu falo. E ela, inclusive, desculpa, inclusive, de um tempo para cá, assim, eu vou dizer que eu acompanho, mas, assim, tá mais nas redes sociais, não é? Ela deu uma crescida imensa nas redes sociais. Deu, sim. Ela até, acho que com 14, 15 milhões de seguidores. Foi um boom dela. Mas a Ana, é o que eu falo, a Ana é uma pessoa que você pergunta para uma criança de 4, 5 anos quem é a Ana Maria Braga, e você pergunta para uma pessoa de 100 anos sabe quem é a Ana Maria. A Ana tramita em todos os segmentos, e é a TV que traz isso para ela, né? Sim. Mas ela, muito inteligentemente, também pega o público jovem na rede social. É isso que eu estou falando, eu acho que ela soube entender isso, né? Mas com um conteúdo extremamente cuidadoso. A Ana é muito cuidadosa com a rede social dela. Então, assim, isso é muito legal. E eu acho que quando você faz isso, é legal, quando você volta até no início, né? Quando você tem essa base sólida, você pode até entrar nos memes, que é até legal, né? Não, ela se diverte com isso. Assim, mas a Ana, ela tem uma construção de carreira perfeita. Uma mulher que trabalha loucamente, ela é envolvida quando ela entra, ela sabe tudo o que está acontecendo, ela lê, ela tem conteúdo, isso, ela tem história, então, assim, é muito legal ouvir ela falar. Agora, ela se permite se divertir. É isso aí. Que é isso que é muito legal, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Então, isso é muito interessante. Quando a gente olha, até, acho que é muito legal trazer a sua experiência, né? E aí, quando você... Tipo assim, os seus filhos têm quantos anos hoje? Eu tenho um filho que agora faz domingo, um 16 anos e outra tem 21. Um dos dois pretende ir para o jornalismo ou não? Não, a menina está no direito, não quer nem saber. O Vicente, ele tem uma facilidade muito grande com línguas. Ele está me dizendo que vai ser tradutor e intérprete. Tá. Aí até eu tenho uma amiga que trabalhou comigo no Diário do Grande ABC, ela é tradutora da CNN, desses canais assim. Aí eu mostro para ele e falo assim, olha lá a Denise trabalhando na posse do Trump e tal. Ele falou, eu quero fazer isso. Não pode ser que enverede para isso. Mas jovem, cada dia é uma coisa, né? Então vamos... Mas assim, se o Vicente, por exemplo, os colegas dele, da faixa dele, quisesse para o jornalismo hoje, assim, né? Quais as dicas que você daria para a gente que está acompanhando a gente, nosso podcast, né? Talvez os filhos, né? Os filhos, nossos filhos e tal, pensasse no jornalismo, né? Quais as dicas que você daria para esse profissional? Um amigo da minha filha foi em casa. Ele está terminando fisioterapia e disse que vai fazer jornalismo. Acabou de prestar agora o vestibular, acho que tomara que tenha entrado. E eu conversando com ele, eu acho que assim, ser jornalista hoje em dia, eu acho que ainda é uma carreira muito bacana, muito legal, não é uma carreira fácil, ela tem muitos desafios, mas assim, primeira coisa, a gente precisa ter domínio de duas boas ferramentas ali. Primeiro, saber a língua portuguesa, que é muito importante, sabe? Ser jornalista e não entender o português é muito complicado, e saber muito de história. Eu acho que saber muito de história. Eu acho que história é uma coisa importante para você escrever. Sim. Sabe? Eu acho que você saber a história do país, do mundo... Você ter repertório, né? Você precisa ter exatamente o repertório, é muito importante. Se você opta, realmente, eu acho que você tem que saber lidar com as ferramentas digitais, elas têm que ser suas aliadas, entender como, que nem, por exemplo, agora você tem o chat. Hoje, eu que tenho uma experiência há muito tempo, né, eu pego um texto, eu sei que foi o chat que escreveu. Mas, assim, eu não estou dizendo que não é para usar, mas, assim, dê alma a esse texto. Perfeito.
Porque, assim, eu pego o texto, eu falo assim, estou falando com a minha geladeira. A geladeira que escreveu esse texto aqui. Ele está corretíssimo. Sem emoção nenhuma. Mas eu estou ali conversando com a minha geladeira. Outro dia eu falei isso para uma funcionária. Ela escreveu um texto sobre coxinha. Ela escreveu? Ela escreveu. Eu falei, cara, que texto gostoso de ler. Eu fiquei até com vontade de comer a coxinha. Por quê? Porque tem alma. Perfeito. Então, a máquina não vai te substituir. Você tem que ter. Então, assim, saiba usar as ferramentas de tecnologia de inteligência artificial, mas tenha conteúdo para melhorar ela. Saiba lidar com esses dois mundos. E, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que quer partir, se você tem uma veia, de repente, empreendedora, já começa com esse segmento. Sabe, tenha uma newsletter, tenha um sitezinho, tenha uma rede social que você poste coisas que possam começar a gerar conteúdo, porque, de repente, você vira uma agência de notícia, né? Sim. Isso é interessante, mas sempre tendo o compromisso de entender. Notícia tem que ser checada, uma matéria tem que ter mais de uma fonte, sabe? Fontes sérias, fontes corretas. Combata fake news, realmente tem que ter esse cuidado, sabe? E ética e credibilidade são inegociáveis. Não existe outro caminho para a gente, para nada na vida, né? Então, eu acho que, assim, é uma carreira bonita, mas tem que ler bastante, tem que ter um olhar para tudo. A gente tem que ter esse olhar assim. Se você não quiser ser 360, para 180. Assim, tem que enxergar tudo. Tem que ter a crítica, né? Eu acho que o jornalista ele tem que ter muito a crítica, né? Mas uma crítica inteligente, né? Saber ouvir aqui, ali, mesclar. Se você não tem capacidade de fazer essa mescla, traga pessoas que vão te ajudar, ou seja, são as fontes, são os entrevistados, para você ter um bom conteúdo. Todo bom conteúdo tem bom leitor. Perfeito. E como você falou no início, né, no final da história, a gente conta histórias. Sim, né? Eu sou uma contadora de histórias. É claro que a inteligência, trazendo até o exemplo que você colocou, vai nos ajudar em alguns aspectos. Sim, ele facilita. Facilita. Só que a inteligência, além dessa questão que você falou de não ter, ela é outro dia eu vi um negócio muito interessante, né? A inteligência artificial trabalha com previsibilidade. Sim, Você escreve um texto, ela vai te dar um texto em cima daquilo que já aconteceu. Ela não vai dar um texto na coisa que não aconteceu. Isso o ser humano tem essa capacidade de criar, de trazer coisas novas. Sim. Então, usar para esse sentido. E aí tem uma coisa interessante, a gente nem combinou. Eu tenho aqui um livro que eu lancei, tem um quadro. Ele chama Reflexões, Provocações e Dicas sobre essa tal comunicação interna. E aí tem um capítulo, olha que interessante, né? Não foi combinado com a Silvia. Conteúdo para a comunicação interna é ouro. Na verdade, para a comunicação, tudo, né? Mas pensando na comunicação interna, que foi o retrato do livro. Então, uma das piores situações do comunicador é notar que os colaboradores colocam as mensagens da comunicação interna no spam, por exemplo. Deletam, por exemplo. Isso é muito frustrante quando a gente fala, né? O e-mail, o pessoal não olha. Mas vejam, entre as várias perguntas que devemos nos fazer todos os dias, enquanto comunicador, que tipo de conteúdo estamos divulgando? Que tipo de mensagem queremos transmitir? Que ações esperamos das pessoas ao ver aquele comunicado? Em qual momento do dia estamos impactando as pessoas? Então, podem parecer perguntas simples, mas está aí um olhar apurado que devemos ter. Os colaboradores da sua empresa são bombardeados de informações a todo momento, todo dia, toda hora. O conteúdo da comunicação interna precisa ser algo relevante, algo que realmente gere valor para as pessoas. Conteúdo para a comunicação interna é ouro, ou se preferirem, criptomoedas. Aqui vai uma dica, né, que eu coloco no livro. Converse regularmente com as suas áreas. Estude os temas internos. Se informe de projetos, das ações, dos eventos. Isso gera conteúdo interessante e atrativo para os seus colaboradores. Fazendo a mesma relação que você trouxe, né? Claro que aí eu lembro, é isso, né? Quer dizer, quando você tem um conteúdo bem feito, bem organizado, gera ouro. As pessoas reclamam, outro dia até fiz um comentário, porque as pessoas estão cansadas e só querem ver vídeos de 5 minutos. É verdade. Mas coloca uma série no Netflix boa, o cara fica a noite inteira. A madrugada inteira, o final de semana. Assistindo, é isso. Claro. É saber contar. Claro que tem situações e situações.
Mas você concorda que quando o conteúdo é bem feito, bem organizado, bem trabalhado, né? Claro que tem aí, como você disse no início, chamadas criativas, Sim. tudo isso impacta. E assim, a verdade, ela é a melhor ferramenta para tudo. Mas assim, é o que eu falo, você saber contar. Eu tenho clientes, por exemplo, que eu vou vender a história deles para exame, valor, que seja. É o que eu falo, você faliu alguma vez? Deu errado? Vamos contar. Porque se você está aqui agora é porque você fez sucesso, que você virou o jogo. Mas nem todo mundo. O mundo maravilhoso da rede social, ela não se sustenta, porque assim, ninguém vive feliz 24 horas por dia. Ninguém tem 7 dias da semana. A gente tem momentos de felicidade, né? Então, assim, cara, vamos falar a verdade. As pessoas se conectam com isso. Super. A verdade, ela é libertadora. É perfeito. Sabe? Então, assim, conte a verdade, mostre onde que você errou, qual foi teu sucesso, evite isso, faça aquilo. Então, quer dizer, as pessoas querem isso, elas querem se conectar com você, mas a verdade é o que vai te levar para lugares incríveis. Outro dia até, nessa linha você falou, tinha um rapaz fazendo assim, reclamando, falando, as pessoas querem vender coisas, sei lá, exemplo básico, como é que eu vou falar sobre casamento com alguém que já foi casado 3 vezes? Eu falo, que interessante, porque o seu cara que foi casado 3 vezes, pode ser que ele não aprendeu tudo, mas ele sabe onde ele errou. Exato. Alguma coisa ele vai te trazer de, cuidado, evita fazer isso. Então, vai pro supermercado com a mulher no sábado. Exatamente, porque assim, você fala, mas por que eu vou fazer tal coisa com alguém que está fazendo o contrário? Não é isso. Eu gosto dessa fase. Eu falo assim, deve ser interessante conversar com o Fábio Júnior, né? Que imagina, ele foi casado. Ter histórias ótimas. Não estou dizendo que ele tem o melhor modelo de casamento, mas com certeza ele tem modelos do que não deve fazer. Mas para o mundo dele também, né? Claro. Que é um artista que vive rodeado de 1000 assuntos diferentes do cara do... Mas é que você falou um negócio interessante. Esse cara que quebrou, talvez não que ele seja o modelo perfeito, mas ele sabe aonde ele errou. Ele errou. E ele pode te ajudar. Né? Você teve o olhar de ver que você estava contratando muita gente? Será que você não devia ter aberto o teu negócio de final de semana? Isso. Será que em vez de você olhar para aquele público, você não devia olhar para aquele? Então, quer dizer, é legal isso. Ou nesse caso, o exemplo que você até deu da mulher aí, por exemplo, eu esqueci de olhar minha família. Sim. E aí, quando eu fui ver, eu estava bem financeiramente, mas a minha família destruída. Destruída. Eu nunca tive um olhar para olhar. Eu chegava no final de semana, me jogava na cama porque eu estava morta, porque trabalhei que nem uma louca. É uma realidade. Super. Mas aí, como que a gente pode tentar melhorar isso? Vai ter que fazer um outro esforço. Mas eu não aguento me mexer. Mas vai ter, se quiser manter o teu filho, como é que faz? Então, assim, eu acho que os erros, eles engajam muito mais que os acertos, às vezes, viu? Porque você contar essa história... O povo gosta de jornada de sucesso. É isso aí. É a jornada do sucesso, né? o herói. Onde que eu comecei e onde eu cheguei. Então, quer dizer, é bacana, mas saber contar a história sem omitir, sabe, inventar, crescer, diminuir. Com certeza você tem caminho. E aí, em cima disso... Quando você tem credibilidade, né? Sim. Aí, então... É perfeito, né? Você tem foguete. credibilidade, né? Você estava falando um negócio, eu lembrei, outro dia, coincidentemente, eu estava assistindo o Globo Rural e estava a Ana Maria Braga... na Fazenda. Na Fazenda, que ela vai apoiar agora o negócio de café. Então, você imagina, estou imaginando aqui, eu não conheço nada de café, mas você tem a Ana Maria Braga com credibilidade, com conhecimento, que tem ligação com a alimentação, né, com tudo que ela faz, e ela está lançando uma marca de café. E assim, veja que coisa interessante. É uma mulher que já está com tudo super redondo, vai para a fazenda, mostra uma plantação de café pequena. E para que recorte você vai? Para o pequeno produtor. Perfeito. Quer dizer, então ele também pode, né? Exatamente. Então isso é muito legal. Mas por que pode? Por quê? Porque ela traz toda a história. Mas quando ela vai falar, mas ela já conhece o grão, a areia, a terra, o adubo. Então, quer dizer, mas ela te traz conteúdo, né? Perfeito. Silvia, eu queria te agradecer muito. Foi excelente a conversa. Prazer em recebê-la aqui. Prazer em conhecer pessoalmente. Igualmente. Quem quer te procurar, você falou da rede social, mas em relação à sua agência... A minha agência, a rede social é Máxima SP.
A gente está no mercado. Hoje, vocês atendem basicamente que tipo de público, assim? É o que eu falo, você? eu só não atendo a área política e musical. Fora isso, a gente atende de tudo. Pessoa física, pessoa jurídica? Física, jurídica, multinacional, a gente atende tudo. Todo tipo de Gestão empresa. de crise, você falou? Eu tenho muita especialidade em gestão de crise, atuo muito na área de varejo, de franquia, de saúde. Tá. Você vai nichando um pouco, Perfeito. né? Mas a gente atende muito agora, tem artistas e tal. Mas a nossa história é uma história muito legal, a gente está há muito tempo no mercado, com um trabalho que eu falo, eu tenho uma agência, um bistrô de comunicação, o nosso diferencial é sempre estar ali muito perto do cliente, escutando a dor dele e entendendo esse cliente, né? O que ele precisa. Perfeito. E até onde ele pode ir, até onde não vai, que isso também é muito importante falar para o cliente, ele precisa saber até onde ele consegue ir. É isso aí. Sabe? Não, o céu é o limite, mas depende. 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 Até onde ele pode pagar, né? Até onde pode pagar, então tem muita coisa. Mas, assim, graças a Deus, a gente é bem forte aqui. Eu fiz uma história sempre em São Paulo, vim para o ABC não faz tanto tempo, vim por uma questão bem de trânsito, de locomoção, e aí acabei ficando aqui, abri uma frente aqui no ABC e tá sendo super bacana, estou bem feliz. Que legal. Muito obrigado pela presença novamente. Você que curtiu essa conversa com a Silvia, está aqui no YouTube, está no Spotify também. Comente, compartilhe com seus colegas. Eu adorei, acho que foi muito inspirador. Obrigado novamente. Muito obrigada e sucesso para você sempre. Obrigado. Até a próxima.